Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que estejam bem e sejam bem-vindos ao canal Pitagóricos. Para quem não me conhece, meu nome é Iris Luan e hoje daremos continuidade à nossa aula sobre razões. Na verdade, a aula hoje é sobre razões especiais. Se você não assistiu a última aula, ou melhor, a primeira aula sobre razão, recomendo muito que assista para depois vir assistir essa aqui. Vou deixar no card aqui em cima. Mas, se você só quer aprender sobre razões especiais, então fica comigo que eu ensinarei direitinho para você. O lembrete de sempre. Se não é inscrito, se inscreve, pois o objetivo do canal é fazer você tirar 700, 800, 1000 em matemática. E inscrito, você só tem a ganhar. Aproveite e deixa o like. Isso vai ajudar bastante o YouTube a entender que o vídeo é de relevância e vai ajudar pessoas que, como você, têm dificuldade na prova de matemática. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Então vamos lá, gente. Vamos começar a aula lembrando a função de uma razão. A função de uma razão é estabelecer uma comparação entre duas grandezas. Se você não lembra bem, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. E essa comparação ela é feita normalmente na forma fracionária. Porém, existem algumas razões que, devido à sua importância e sua utilização corriqueira, acaba nos obrigando a ter que saber um pouco sobre elas. E elas são chamadas de razões especiais. Então vamos lá, algumas razões. Quem são elas? A velocidade média, a escala de um mapa, a densidade de um corpo, a densidade demográfica e as razões escritas na forma percentual. Isso é muito importante também, cobrado no Enem. Então vamos começar pela velocidade média. O que é velocidade média? Denomina-se velocidade média a razão entre a distância total percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Ou seja, quando ele fazer uma razão, no caso, a velocidade média é uma razão que vai ser sempre entre as grandezas distância percorrida e tempo gasto para fazer esse percurso. E não importa a ordem que a questão dê. Enquanto que nas razões comuns a gente olha a ordem que a questão está dando, quando a gente fala em velocidade média é sempre distância sobre tempo. E a gente pode perceber que são grandezas diferentes, né? A distância ela é medida em metros, quilômetros, centímetros, milímetros e por aí vai. Enquanto que o tempo é medido em dias, segundos, horas, meses, anos, então vai depender muito da situação. Outra coisa curiosa que a gente pode analisar é que, enquanto a gente trabalha a questão da razão como uma fração, normalmente, né, a regra geral, na velocidade média, não. Normalmente, na velocidade média, ele quer o quociente da divisão, ou seja, a gente vai dividir o antecedente, que é o número de cima, pelo consequente, que é o número de baixo, e ele sempre quer o resultado dessa divisão. Tranquilo? Então vamos para um exemplo para a gente poder tentar entender melhor. Ok? Velocidade média nada mais é que distância percorrida pelo tempo gasto. E aí nós temos aqui um exemplo. Um automóvel em 6 horas percorreu 510 km. Qual foi a velocidade média do automóvel nesse percurso? E aí é bem simples de trabalhar. Basta eu calcular a velocidade média é igual a quem? A distância percorrida, 510, sobre o tempo gasto, 6 horas. Então, basta eu armar aqui a continha, ó, ele não quer uma fração simplificada, ele quer literalmente o resultado dessa divisão. 51 dividido por 6, eu tenho aqui como 8. 8 vezes 6, 48. Para 51, sobram 3, abaixo 0. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Ou seja, a velocidade média aqui é de 85, e aí vem a terminação, que muita gente erra. A distância estava em quê? Lembra que razão não é uma fração? Quem vai ficar na fração vai ser as terminações aqui, ou seja, as grandezas. Como assim, professor? Nós temos 85 quilômetros por hora. Percebam que, na razão, quilômetros é o que representa a distância e horas é o que representa o tempo. E aí a gente tem que permanecer nessa terminação. Se a distância está em quilômetros, a gente bota primeiro quilômetros, e se o tempo está em horas, depois a gente coloca horas. Se o tempo tiver segundos, a gente colocaria segundos, mas sempre botando essa ordem. Primeiro distância barra tempo. Tranquilo? Então uma ajudinha aqui para física, né? Então você vê que razão entra até em física. E tem questões que cobram velocidade média na prova de física também. Tranquilo? Vamos para o próximo slide aqui. Espero que tenham entendido e tenham gostado. Bem, continuando nossa aula, vamos ver agora uma outra razão muito importante em química e também em física. A gente está falando da densidade de um corpo. A densidade de um corpo é uma razão que é especial, também entre duas grandezas diferentes, sendo
a razão entre a massa e o volume. Massa que a gente chama de pesada. Ah, o cara é uma pessoa muito pesadinha, ou no caso até eu, né, que sou gordinho. Mas na verdade não fala de peso. Peso é uma força, vocês estão estudando física sabem disso. Mas massa nada mais é que isso, é a matéria que um corpo possui. E volume é o espaço que ele ocupa. Então quando a gente vai falar assim, olha, quem é mais pesado? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Bem, a massa é a mesma, né? Apesar que a gente está usando a ideia de peso como um critério de massa, mas quando a pessoa pergunta é nessa ideia. Mas a massa é a mesma. O que a gente acaba percebendo é que é o seguinte, que 1 quilo de chumbo, ele é bem concentrado, ele ocupa um espacinho pequenininho, enquanto que 1 quilo de algodão, ele tem um espaço muito maior, ele é volumoso. Então, uma característica que vai determinar quem ocupa mais espaço do que quem seria a densidade de um corpo. Tranquilo? Então, a densidade do corpo é isso, é verificar quanta massa concentrada tem de um corpo em determinado espaço. E a gente pode fazer aqui uma simples questão para poder entender, mas é bem simples até. Vamos aqui, segue comigo. A água marinha é uma das pedras semi-preciosas mais admiradas em todo o mundo. Suponha que em uma água marinha tenha 8,1 gramas de massa e ocupe um volume de 3 centímetros cúbicos. Qual a densidade dessa pedra? E aí é bem simples. Se eu for calcular aqui, basta eu usar a nossa querida definição. A densidade desse corpo aqui vai ser quem? Vai ser a massa desse corpo pelo seu volume. Ou seja, devemos dividir 8,1 por 3. Vou armar aqui a continha de divisão aqui do lado. 8,1 dividido por 3. Eu tenho aqui um número atrás da vírgula. Eu adiciono um zero aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 30, 60 para 80, abaixo 21, vírgula, ele ganha um zero. 7 vezes 30, 210 para 210, zero. Ou seja, a nossa densidade aqui será de 2,7. E aí segue a mesma regra da velocidade média. Primeiro não foi a massa. A massa está em quê? Se analisarmos bem, a massa está em gramas. Então, primeiro eu coloco o G de gramas, porque primeiro vem a massa. Depois eu boto a barrinha de divisão, aqui é onde entra a ideia de razão. Depois eu coloco o do volume, que estava em centímetro cúbico. Então eu coloco aqui, em centímetro cúbico. Então, a densidade é bem isso. E já aproveitando a densidade, vamos falar de outra densidade, a densidade demográfica. Quando a gente for estudar a densidade agora de um corpo, que a gente olhou agora há pouco, vimos que a densidade de um corpo nada mais é que a concentração de massa em um determinado volume. Já a densidade demográfica é uma quantidade de pessoas, de habitantes, em uma determinada área. E é sempre isso, a densidade você está olhando a concentração de algo em um determinado lugar. Só que no caso da densidade de um corpo, você olha para o espaço que ele ocupa, enquanto que na densidade demográfica você olha para a área de superfície, né? Mas a ideia é a mesma. A gente vai ver a concentração de pessoas em um determinado local. E aí temos aqui um exemplo para tentar entender bem isso aqui, 2 bairros, A e B, de uma cidade têm os seguintes dados aproximados. Eu vou olhar para cá que acho que é melhor para mim. Para a população e área. Bairro A tem 125 mil habitantes e a área de 24 quilômetros quadrados. E o bairro B, 83.800 habitantes em uma área de 16 quilômetros quadrados. Qual dos bairros tem a maior densidade demográfica? E aí fica bem fácil. É só aplicar a fórmula. Então aqui eu vou para o bairro A. Bairro A. Vou botar assim um BA, para ficar mais tranquilo. Quem seria, no caso, essa densidade aqui demográfica? Seria 125 mil dividido por 24. Enquanto que o bairro B seria a densidade de 83.800 sobre 16. Agora que armamos a continha, vamos fazer agora as divisões. Eu não vou me ater muito à divisão em si, eu já vou colocar o resultado, tranquilo. Vocês não estão vendo, mas eu tenho uma calculadorazinha na tela do tablet aqui. E eu vou dividir 125 mil por 24. Nós teremos aqui 5.208,33333, enquanto que no bairro B nós teremos 83.800
5.800 dividido por 16, teremos um resultado aqui de 5.000. Eu vou botar até aqui embaixo, bairro B, a densidade dele, será de 5.237,5. Lembrando que a terminação seria o quê? Habitantes por quilômetro quadrado. Habitantes por quilômetro quadrado. Peço desculpas pelo espacinho, ficou muito curto, eu tenho que ter espacinho para vocês me verem, né? Mas basicamente é isso aqui. É uma divisão entre a quantidade da população, né, dos habitantes daquela área, dividido pela sua área. Tranquilo? Vamos para o próximo slide agora. Até agora nós vimos grandezas de naturezas diferentes, ou seja, numa razão que tinha uma grandeza no antecedente e outra grandeza no consequente, não sendo a mesma. Agora vamos ver uma grandeza, uma razão que tanto a grandeza do antecedente quanto do consequente são a mesma. A gente está falando de escala de um mapa, ou escala de um desenho, ou simplesmente escala. A gente chama de escala de um desenho, ou somente escala, a razão entre o comprimento considerado no desenho e o correspondente comprimento real, medidos com a mesma unidade. Em geral, utilizamos medidas em centímetros para determinar uma escala. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente trata questão de razão, essas razões especiais que a gente analisou agora, de grandeza diferente, a gente pode deixar, por exemplo, quilômetros por dia, não tem problema nenhum. Apesar de a gente ter o Sistema Internacional de Medidas em Física, que determina algumas terminações, como metros por segundo, ou segundo mesmo, no tempo, aqui na escala, você é obrigatório deixar tanto o antecedente, que é o número de cima da fração, quanto o consequente, que é o número de baixo, na mesma unidade de medida. Ou seja, se a gente está falando de comprimento, a gente vai falar de distâncias, botar um exemplo assim, a grosso modo. E a gente tem que transformar ou em metros e metros, ou em quilômetros e quilômetros, só que normalmente se utiliza em centímetros e centímetros, e aí tem que permanecer a mesma unidade de medida na escala. Vamos ao mapazinho aqui para a gente entender melhor. Perceba o seguinte, que nessa escala aqui desse mapa, a gente trabalha aqui, ó, 1 para 50 milhões. Ou seja, é 1 centímetro para 50 milhões de centímetros na vida, no caso, no local real, no comprimento real dessa figura. E a escala é basicamente isso, é uma razão entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Enquanto que na velocidade média, na densidade de um corpo e na densidade demográfica, nós sempre colocávamos a razão, ou melhor, o quociente da divisão. A gente dividia um pelo outro e botava o resultado, não era assim? Aqui não. Aqui a gente vai deixar ele na forma de divisão. A gente simplifica a fração, mas depois coloca ela na forma de divisão. Olha aqui no mapazinho aqui, ó. 1 para 50 milhões. E ele bota os dois pontinhos. Isso é importante você saber. Na escala de um mapa, a gente sempre vai ter... Normalmente vai ser cobrado ou nessa forma aqui de divisão, ou numa fração. Mas sempre nesse sentido. Vamos aqui a um exemplo para poder tentar entender melhor. Em um mapa, a distância entre duas cidades é de 3 centímetros. Sabendo que a distância real entre as cidades é de 30 quilômetros, qual a escala utilizada no mapa? Então, primeiro de tudo, a gente tem que transformar esses 30 quilômetros em centímetros. Se vocês já lembrarem um pouquinho, a gente tem aqui, ó, quilômetros. Então, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Para transformar de quilômetros para centímetros, a gente vai dar, ó, uma casinha, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a gente vai ter que multiplicar por 100 mil. Se você não sabe isso aqui, bota nos comentários aí, professor, me ajuda que eu não sei essa tabelinha aí, que eu faço um vídeo especialmente para você. Lembre, o objetivo do canal é fazer você tirar a maior nota possível na prova do Enem. Então, quanto mais dúvidas você tiver, pode jogar nos comentários, que eu vou ver, vou responder e fazer um vídeo logo, quando tiver mais tempo. Então, vamos lá. Eu tenho que multiplicar por 100 mil. Eu vou apagar isso aqui, já que a gente já entendeu que tem que multiplicar por 100 mil. E aí eu pego aqui, ó, 30 quilômetros vezes 100 mil. Nós teremos aqui, ó, 3 milhões. Agora basta organizar na razão. Então, a nossa escala aqui, vou chamar de é quem? É 3 por 3
milhões. Vamos simplificar. Regra de divisibilidade, tanto no antecedente quanto no consequente, dá para simplificar por 3. Vamos simplificar. 3 por 3, nós temos 1, 2 pontinhos. 3 milhões por 3, nós temos 1 milhão. Seria uma fração com 1 em cima e 1 milhão embaixo, porém eu colocarei na forma tradicional de escala, que é o quê? O antecedente, 2 pontinhos, o consequente, é assim que a gente escreve a escala de um mapa ou de um desenho, ou simplesmente escala, muito utilizado em geografia. Velocidade média é utilizado muito em física, densidade de um corpo é utilizado muito em química e física, densidade demográfica e tanto escala são usados muito em geografia. Então até aqui a gente viu as principais razões especiais e vamos agora para uma delas que eu acho fundamental. O Enem cobra demais e pode ficar porque é fácil, mas se você não souber, quebra suas pernas. A gente vai estar falando aqui da razão na forma percentual, ou seja, na forma de porcentagem. Tranquilo? Então, continuando aqui, vamos ver agora as razões colocadas na forma de porcentagem. E é muito importante entender. Então, o que seria essa definição? Ó, toda razão na forma de A para B, lembra a leitura de A para B, na qual B é igual a 100, ou seja, o consequente, o número de baixo é igual a 100, pode ser escrita na forma de porcentagem. Mas mesmo que ele não tenha embaixo o B, o consequente, como 100, a gente pode escrever ele na forma de porcentagem. E aí é bem simples, tem vários métodos para fazer, eu vou ensinar só um. Você não precisa saber 500 maneiras de fazer alguma coisa, você só precisa fazer um. É que nem, sei lá, fritar um ovo. Você pode ter 500 receitas, mas se a função é só fritar um ovo e você souber uma maneira só, resolve o seu problema. Aqui cai na mesma situação. Então, para colocar uma razão na forma percentual, ou seja, de porcentagem, basta multiplicar a razão na forma decimal por 100 e também multiplicar seu denominador, ou seja, o consequente, também por 100. E aí é bem simples, gente. É basicamente isso aí. Então, aqui, ó, vamos aqui um pequeno exemplo para poder entender melhor isso. Eu tenho aqui, ó, a razão de 3 para 8 na forma, eu quero colocar ele na forma percentual. Como é que eu faço aqui? Basta eu dividir aqui, ó, 3 por 8. Então, eu vou dividir isso primeiro. Coloco um 0 e vírgula, lá ganho um 0. 3 vezes 8, 24. Para 30, 6. Já botei o 0 lá, então ganho um 0 aqui. 7 vezes 8, 56. Para 60, 4. Ele já do 0 a vírgula ganha um 0. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, a razão 3 oitavos é igual a 0,375 milésimos. Agora, basta multiplicar tanto o consequente quanto o antecedente por 100. Mas, professor, não tem nada embaixo. Tem sim. Quando não aparece nenhum número embaixo, então é 1. Então, 0,375 milésimos vezes 100. Basta colocar dois números atrás da vírgula. 37,5 sobre 1 vezes 100. 100. É só deslocar a vírgula, ó. Se tiver dúvida aqui, é só pular a vírgula, ó, deixar dois números, ou melhor, dois dígitos, depois da vírgula. Então, se eu tinha aqui ó, 2 dígitos, e a vírgula vai para ali. E aí eu tenho 37,5 sobre 100. E aí, isso aqui é a mesma coisa que 37,5%. É muito importante. O Enem cobra demais. O Enem cobra demais. Então, o que o Enem cobra demais, você tem que estar sabendo a rodo. Então, basta eu só pegar e dividir o antecedente pelo consequente, deixo ele em decimal. Se for uma dízima periódica, deixa aproximado e multiplica por 100, tanto o número de cima quanto o número de baixo. E aí depois é só colocar o número que dá em cima e o símbolo de porcentagem. Por mais que eu coloquei isso aqui, eu já poderia ter adiantado e colocado 37,5%. Tranquilo? Então vamos para o próximo exemplo, para ficar bem mais claro aqui. E aqui nós temos um exemplo já trabalhando com outros conceitos, ou a grandeza aqui simples, que é a grandeza mesma natureza, né, que é dinheiro e dinheiro, que fala o seguinte: um desconto de 7 mil reais sobre um preço de 20 mil reais representa quantos por cento? Então, basicamente, eu vou fazer aqui uma razão de 7 mil reais sobre 20 mil reais. Primeiro eu transformo ele em decimal, eu vou simplificar essa fração, ó. Eu corto 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. É a mesma coisa de eu estar dividindo por 1000. Então, aqui agora eu tenho 7 sobre 20. Mas eu tenho que deixar ele na forma decimal.
Então, vou dividir aqui, ó, 7 dividido para 20. 0,3 vezes 20, 60 para 70, 10. Já usei a vírgula, ele ganha um zero. Se você tem dificuldade com divisão, eu vou deixar aqui no card aqui em cima a minha videoaula que eu fiz sobre divisão. Aprenda logo, divisão é uma coisa que você tem que estar dominando. Vamos agora 5 vezes 20, 100 para 100, nada, ou seja, 0,35. Para transformar isso em decimal, basta eu multiplicar tanto o antecedente quanto o consequente por 100, e aí eu faço 0,35 vezes 100, é só colocar 2 dígitos atrás da vírgula. Nesse caso, eu teria 35,0, não importa muito. Eu vou colocar aqui do lado só porque eu sei que alguns têm dificuldade nisso. Lembre, como é para vocês... perdão, deixa eu só apagar isso aqui. Quando eu tinha aqui 0,35 vezes 100, e o 100 embaixo, 0,35 vezes 100, 35, porque eu vou botar vírgula, eu vou tirar 2 números depois da vírgula, e aí nesse caso, se não tiver mais números depois dessa vírgula, não coloca a vírgula, sobre 100, 35 sobre 100 igual a 35%, que é aquela regrinha que a gente viu no início, ó, o A sobre B. Se o B for 100, a gente bota ela na forma de porcentagem. Então, basicamente, a videoaula era isso. Eu peço desculpa se ficou muito longa, mas a gente finalizou aqui a questão do conteúdo de razão. A próxima videoaula será trabalhar algumas questões que caíram no Enem sobre razão. Eu já vou deixar elas no link aqui embaixo, a lista. Então, se você quiser, eu assisti a primeira aula, assisti a terceira aula, que é essa que é do meio, a segunda aula, é uma correção de atividades para fixação. E agora eu vou fazer o quê? Estou deixando aqui um link aqui embaixo de uma lista de atividades do Enem. Então, vocês vão fazer. Segunda-feira estarei lançando já a correção dessas questões sobre razão que foram cobradas no Enem. Até para você, primeiro, ver se você fez da mesma forma que eu. E segundo, se não souber fazer, aprender a como fazer. Vou deixar aqui no link aqui embaixo também um mapa mental, que é o resumo desta aula aqui. Então, se você quer um mapa mental resumindo o conceito que foi trabalhado nessa aula, vou deixar aqui. Por favor, deixa o like, vai ajudar bastante pessoas como você que tem dificuldade na prova do Enem e vai me instigar ainda mais a fazer vídeos que, como eu disse no início, é para você. Então, cheiro no olho, até a próxima aula e tchau, tchau, gente!